Então, boa noite então para todo mundo de novo, né? Meu nome é Marcelo, faz um tempinho que eu já vim aqui, né? Eu dei uma parte principiológica aí do direito administrativo, né? Diferente de vários outros professores, eu sou advogado, né? Então acho que de repente eu posso contribuir alguma coisa com vocês nessa área, né? E imagino que a prova da defensoria ainda tem aquela questão de não ser uma matéria que cobre tanto, né? Você tem processo penal, direito penal, civil, processo civil que caem mais questões. Eu imagino que isso não nivelou ainda, mas é aquela situação, né? Não é uma matéria difícil, é uma matéria muito principiológica, então qualquer pontinho que você for tirando um ali, outro ali, é aquele diferencial. E lógico, sem prejuízo disso, apesar do curso ser para defensoras públicas, enfim, muito dessa matéria você vai conseguir aproveitar para outros concursos. E eu acho que essa é a ideia legal do curso, né? Então, bom, na aula anterior acabei falando dessa parte principiológica, introdução do direito administrativo, né? Para quem ainda não viu, tá lá no site da Defensoria do curso, certo? E acabei já adiantando um pouco a matéria, né? Eu vou pedir só um perdão aí para o pessoal, vou começar sentado, porque eu sem querer chutei a porta da minha casa e tô com o pé doendo um pouco, tá? Então, daqui a pouco eu levanto aí para dar uma dinâmica maior. Bom, então na outra aula, que eu disse, eu já comecei com essa parte inicial, né? Só recapitulando, né? Porque vai ser a base um pouquinho do que a gente vai ver agora. A gente vai ver bem rapidinho sobre transparência, acesso à informação. Vamos falar um pouquinho de administração pública, sobre os conceitos mais gerais, sem entrar na parte da administração pública direta e indireta. Imagino que um outro professor já tenha abordado esse tema e, sem prejuízo disso, abordei no curso anterior, na segunda turma. A gente vai seguindo, essa vai ser a parte da aula que vai ser um pouquinho mais demorada, que a gente vai falar sobre os poderes da administração pública, poderes assim que geralmente são cobrados em concursos. A gente tem bastante controvérsia sobre alguns pontos, e então vale a pena um estudo mais voltado para a banca do que propriamente da matéria, né? Então a gente vai falar sobre os poderes, o uso e abuso do poder, sobre o controle da administração pública. Tem um ponto também que são os órgãos públicos, que, enfim, apesar de entrar meio nessa questão da administração pública, tinha um ponto a inserir aqui no conteúdo. E mais para o final aqui da aula, a gente vai falar sobre a responsabilidade do Estado, certo? Os conceitos gerais, os elementos, enfim, para você ter essa responsabilidade. E vamos finalizando aqui falando sobre a reparação do dano, direito de regresso, responsabilidade por atos legislativos e judiciais. Acho que até aqui tá tudo tranquilo. Bom, primeiro ponto é transparência e acesso à informação no poder público, certo? Esse é um ponto que ele é um pouquinho extenso, então até mesmo pela dinâmica da matéria, eu fiz aqui, que nem vocês vão reparar ali nos meus outros slides, que eu vou fazendo só alguns pontos. Eu trabalho bastante com, costumo dar minhas aulas com palavras-chave, certo? Não que seja o método mais, o melhor método de estudo, mas pelo menos é um método que para mim sempre funcionou esse tipo de método de estudo, porque é uma questão meio científica. Eu li há 10 anos atrás e posso estar falando alguma coisa muito errada, mas vagamente a ideia do cérebro é pegar uma palavra e, quando você capta essa palavra, tudo estando armazenado no seu cérebro. Você pegou uma palavra, essa palavra puxa tudo, certo?
Então, na época que, enfim, eu estudava também para concurso e tudo mais, eu costumava estudar assim e funcionava. Não sei se para vocês também funciona, mas, enfim. Bom, quando a gente fala de transparência, a gente pensa num Estado democrático de direito, quer dizer, aquele Estado permeado pela lei, certo? E, enfim, a transparência é inerente a esse tipo de Estado, certo? Por diversas vezes a gente vai ver na Constituição Federal menções à necessidade de acesso à informação, principalmente ali no artigo 5º, inciso 23, né? Só para saber que tinha uma Constituiçãozinha aqui, inciso 23, 33, perdão, gente. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Disposição Constitucional de 1988. No ano de 2011 surgiu a Lei Federal de Acesso à Informação, que é a 12.527. Essa lei tem bastante questões, ela aborda a questão do sigilo, o procedimento para a obtenção da informação. Muitos órgãos são integrados, órgãos federais, eles são integrados à SEI. Não sei se vocês conhecem a SEI, mas se vocês entrarem na internet, vocês conseguem preencher um formulário pela internet e pedir informações do poder público. Eu já fiz isso, tá? Certa vez eu estava num caso particular e precisei pedir informações sobre um procedimento, enfim, licitatório de um órgão público, um regramento interno, e isso foi disponibilizado. E por que isso é disponibilizado? Porque a lei obriga o poder público, certo? Eles têm um prazo legal, e nesse prazo legal a informação será não disponibilizada. Não foi disponibilizada, ainda cabe recurso. Algumas informações, como o próprio dispositivo constitucional coloca, elas têm sigilo. Então, essa seria uma justificativa para não fornecer. Mas, enfim, até mesmo porque a questão aqui é muito mais de ler e, enfim, decorar. A gente tem a Lei 12.527 de 2011. Para vocês que vão prestar um concurso mais focado aqui no estado de São Paulo, é importante conhecer o Decreto 58.052 de 2012, certo? E também o Decreto Municipal. A grosso modo, os decretos eles vão repetir o procedimento da legislação federal, que é muito comum. Então, esses slides eles vão ficar disponíveis para vocês, né? Até coloquei aqui uma informação de leitura importante, porque, enfim, os concursos públicos costumam cobrar essa lei, certo? Legal, vamos dar mais uma avançada aqui. Aqui a gente começa a entrar propriamente na administração pública. Bom, a administração pública, ela pode ser vista sob dois aspectos. E faço questão de deixar em negrito aqui, porque já vi várias provas, várias doutrinas, cada hora um nome aparecendo. Então a gente tem o critério objetivo, material ou funcional, a gente tem o subjetivo, formal ou orgânico, e essas denominações elas têm que estar bem, elas não são difíceis, mas elas têm que estar bem presentes na nossa cabeça para entender o que o enunciado está perguntando. E, enfim, isso não é difícil. Quando a gente está falando de um aspecto objetivo, material ou funcional, a gente está pensando na função administrativa. A função administrativa que é aquela que visa ao bem comum, ao interesse coletivo. E quando a gente analisa o aspecto subjetivo, formal, orgânico, estamos analisando órgãos públicos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economista e fundações estatais. Em síntese, aqui a gente vai estar analisando
os sujeitos, administração pública direta e indireta. Então, não é um negócio difícil, você fala subjetivo, você remete a sujeito formal, orgânico. Por outro lado, material, funcional ou objetivo. Também nada muito difícil. Entrando ainda mais na situação da organização administrativa, e esse é um ponto que chama bastante atenção, porque também, novamente, não é difícil, mas ele costuma confundir os candidatos. A gente está falando de concentração, desconcentração, centralização e descentralização. Novamente, a questão aqui ela é muito mais fácil do que difícil. Por quê? Quando a gente faz o critério concentração, desconcentração, a gente está dando um ênfase nos órgãos públicos. E por quê? Na concentração, você tem um órgão sem nenhum tipo de divisão, exercendo tudo. É um negócio que ele é inimaginável, né? Todos os exercícios de uma função administrativa num único lugar, sem nenhum tipo de divisão, né? Essa é a ideia da concentração. Já que a gente pensa em desconcentração, estamos falando sobre diversos órgãos com competências específicas para o exercício da função administrativa. E isso fica muito mais fácil quando se fala em desconcentração geográfica, hierárquica ou desconcentração material. Desconcentração geográfica é aquela que, como o próprio nome diz, ocorre em razão dos locais, certo? Então, São Paulo, centro, São Paulo do estado, né, vamos dizer, sei lá, município aqui vizinho, Taboão da Serra, enfim, você vai ter uma desconcentração, ou aqui mesmo, em Central, Sé, a gente tem Berrini, então desconcentração geográfica. Por outro lado, a desconcentração hierárquica diz respeito àquelas relações de subordinação, ou seja, você tem um subordinado e um superior, perfeito? E por fim, eu creio que é mais fácil, é a desconcentração material, que ela se dá exatamente em razão da matéria, saúde, educação, segurança, enfim. Bom, por outro lado, nós temos centralização e descentralização. Vejam que, dando uma ênfase muito grande no nome, os nomes, as diferenças, elas consistem só no colocar o des, porque em cima temos centralização, concentração, desconcentração, descentralização. Isso confunde um pouco, mas enfim, quando a gente está falando de centralização e descentralização, a questão está girando em torno das pessoas jurídicas, vale dizer, o conjunto da administração centralizada, a forma de administração pública direta, enquanto a descentralização você tem a administração pública direta. Por quê? Na centralização, uma só pessoa jurídica, um ente, exerce as funções administrativas, ao passo que na descentralização é criada uma nova pessoa jurídica. Certo? E aqui a gente está falando da administração direta, indireta, a gente está pensando em ações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, enfim, autarquias. Perfeito? Legal, acho que eu talvez esteja falando um pouco rápido aqui, mas se tiver necessidade de interrupção, vocês fiquem à vontade, tá? Outra questão que eu acabei colocando aqui, que ela é muito importante, a diferença entre regime jurídico administrativo e regime jurídico da administração pública, certo? Quando falamos em regime jurídico, a ideia que se tem é qual regime a administração está subordinada.
isto é, ao regime de direito público ou ao regime de direito privado. A escolha, em razão do princípio da legalidade, sempre é feita pela lei, certo? Então, se a gente estiver aqui falando de uma autarquia, a gente pensa num regime jurídico de direito público e, enfim, sempre a escolha pelo regime seria feita pela lei. Minha atenção ao princípio da legalidade, isso é aquele princípio que determina que a atuação da administração pública seja dentro da lei, nunca contra a lei, certo? E por outro lado, quando estamos falando em eu vi um barulho aqui, cara. Eu vi um barulho aqui, eu falei, caraca, bicho, que isso, meu? Sei lá, meu. Eu tinha um vizinho que ele... Putz, desculpa, mas eu tinha um vizinho que ele era espanhol e ele falava assim: olha, eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, viu? Eu era criança, eu olhava aquilo, eu ficava olhando pros lados. Então, mas tudo bem. Bom, olha lá, ó o fantasma aí, gente, ó. Bom, retomando aqui, então a gente está falando de regime jurídico. Regime jurídico é feito aí, regime jurídico da administração pública e regime jurídico administrativo, certo? Já o regime jurídico administrativo, a gente está falando daquele conjunto de prerrogativas e sujeições que a administração pública possui, justamente em razão daqueles princípios, daqueles super princípios de direito administrativo, que são a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Quer dizer, esses princípios, eles legitimam prerrogativas, mas também sujeições. Quer dizer, a administração pública tem o bônus, mas também tem o ônus. E é dentro desse conjunto de prerrogativas e sujeições que vamos começar a analisar os poderes da administração pública mais à frente. Só um pequeno parêntese aqui para continuar na administração pública. Bem rapidamente, a gente tem a situação dos órgãos públicos. Por que é importante saber se estamos diante de uma pessoa de direito, enfim, uma pessoa com personalidade jurídica ou de um órgão público? Isso é muito importante para uma atuação judicial. Porque se um órgão público, o que é um órgão público? Como eu posso conceituar um órgão público? O órgão público, ele já teve várias teorias tentando explicar ele, certo? E antes de conceituar, vamos tentar explicar essa situação de um órgão público. Sabendo que o Estado manifesta a sua vontade, inicialmente a gente teve a teoria da identidade. O que significa a teoria da identidade? Em poucas palavras, que o órgão público era o agente público. O que foi superado. Posteriormente, tivemos a teoria da representação. Isso é, o agente público, ele era um mero curador do Estado, superado. Em terceiro lugar, eu cito aqui a teoria do mandato, que tentava explicar um órgão público por um mandato de representação, o que também foi superado. Então, focando só aqui o que mais interessa, a gente tem a teoria do Otto Friedrich von Guericke, que fala da teoria do órgão. Por que a teoria do órgão é
mais importante? Porque, primeiro, ela é aceita hoje em dia, e segundo, ela é muito mais... ela consegue explicar o que as outras teorias não conseguiram explicar. Vamos pensar num corpo humano. Um corpo humano é composto de diversos órgãos, cada qual com a sua atribuição. Isso, fazendo uma analogia com o Estado, é o funcionamento do Estado. Diversos órgãos, cada qual com a sua função, cada qual com as suas funções, exercem uma parte para um todo. Então, temos órgãos voltados à saúde, temos órgãos ligados à educação, temos órgãos ligados à segurança pública e por assim vai. Então, a gente chega na definição do que é um órgão público. O órgão público é uma unidade de competência, sem personalidade jurídica. E por que isso é importante entender? Porque a gente chega nessa situação de personalidade jurídica. Se eu pergunto, órgão público pode ser demandado em juízo? A resposta é não. A gente tem uma clara situação de ilegitimidade passiva. É possível encontrar na doutrina, na jurisprudência, inclusive aqui no TJ de São Paulo, muitas situações em que isso está sendo relativizado em razão do princípio processual da supremacia do julgamento de mérito, a primazia do julgamento de mérito. Porque é muito comum ações indenizatórias contra... vou dar um exemplo bem comum. A pessoa sofre um dano do município de São Paulo, ingressa em juízo contra a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem personalidade jurídica. No caso, quem responde é a Fazenda Pública. Essa sim, com personalidade jurídica. E aqui a gente tem uma questão do mandado de segurança. Que no mandado de segurança, essa questão ela é um pouquinho diferenciada. Por quê? O mandado de segurança é aquela ação que protege o direito líquido e certo e ela visa combater um ato ilegal ou um abuso de poder praticado por uma autoridade. No mandado de segurança, o agente passivo é justamente a autoridade impetrada, não necessariamente uma pessoa jurídica, certo? Mas a autoridade impetrada, que geralmente é uma pessoa física, 100% das vezes é uma pessoa física. E nessa situação a gente tem uma diferença dessa situação que eu acabei de mencionar de personalidade jurídica, mas enfim, só estou comentando porque quando a pessoa jurídica de direito público responsável, né, aqui o agente público está ligado, ela ingressa em juízo e geralmente é ela que apresenta um recurso de apelação ou algum outro tipo de recurso. Nesse caso, a gente já está diante de uma situação jurídica, até porque será no fim, a Fazenda Pública que vai suportar o prejuízo. Ponto importante com relação aos órgãos públicos. Como eu já mencionei, eles não têm personalidade jurídica. E ainda que não tenham personalidade jurídica, às vezes é meio comum eles assinarem contratos administrativos. Isso é muito comum, a secretaria do município de não sei o que abre uma licitação e em vez não exatamente o ente público a que o órgão está vinculado. E uma outra situação é que ainda que não tenham personalidade jurídica, eles possuem capacidade processual. Eles podem ingressar, os órgãos podem ingressar, isso é muito comum, com mandado de segurança. Eles podem ser autores do mandado de segurança, ainda que a doutrina coloque que geralmente os órgãos de cúpula, mas isso é uma situação muito importante. Certo? Alguma dúvida? Eu costumo falar um pouco rápido, gente, então se a coisa estiver meio complicadinha, a gente dá uma parada, tá? Agora eu vou ingressar na parte dos poderes da administração pública. Aqui eu vou pedir licença para ficar um pouquinho de pé, para a gente conseguir. Um pouquinho mais pra cá.
essa é uma parte um pouquinho mais, bem mais, bem mais teórica, mas a gente vai tentando aqui. Se precisar, tiver alguma dúvida, por favor, tenha vontade, tá? Bom, expliquei lá atrás, e voltando mais atrás ainda, o direito administrativo ele é regido por dois super princípios: disponibilidade do poder do interesse público de um lado e a supremacia do interesse público sobre o particular. Ainda que hoje em dia haja uma discussão se eles possuem a mesma interpretação do que há muito tempo atrás, vamos tomar como premissa esses dois super princípios. Esses superprincípios, eles legitimam que a administração pública possua prerrogativas de um lado e sujeições de outro, até porque a arbitrariedade é incompatível com um Estado democrático de direito. Analisando essas prerrogativas, é muito comum encontrarmos os poderes da administração pública com 4 espécies: poder disciplinar, poder hierárquico, poder regulamentar e poder de polícia. Vocês abrirem a doutrina, e aqui eu vou citar, por exemplo, José dos Santos Carvalho Filho, ele faz uma análise dentro dos poderes da administração pública, da discricionariedade e do poder vinculado. Ainda que se discuta se são poderes ou não, enfim, por isso. Imagino que isso já deva ter sido mais estudado quando do ato administrativo, mas aqui só para fazer uma pincelada, aqui só por isso coloquei uma observação. Quando estamos diante de um poder discricionário, estamos falando daquele ato praticado mediante avaliação de conveniência e oportunidade. O administrador, dentre várias opções, escolhe aquela que entenda como a que vai atingir ao poder público, ao interesse público. Ele tem uma margem de opções. Margem de opções, vale relembrar que sempre regida pela lei, até porque discricionariedade não é arbitrariedade. E também temos, de outro lado, o poder vinculado. O poder vinculado é aquele que você não tem nenhum tipo de margem de opções. A lei determina uma conduta e essa conduta ela é única. Atualmente há algumas discussões se realmente existe uma discricionariedade, até mesmo porque a finalidade pública, o bem almejado, ele é único, então haveria discricionariedade ou não, certo? Mas é uma discussão um pouquinho mais extensa, acho que vale a pena dar uma pesquisada. Enfim. Mas voltando à questão, como a gente está falando de prerrogativas, é muito comum termos essas remissões a poder-dever, dever-poder. E por que entramos nisso? Porque o administrador, certo? Ele não tem, como particular, aquela margem de liberdade. O administrador público ele deve agir com base na lei, como legem. Ou seja, esses poderes eles são irrenunciáveis, indisponíveis em razão do interesse público. Certo? Então esse é o cenário dos poderes da administração pública. Analisando o primeiro deles, nós temos o poder disciplinar. O poder disciplinar, até mesmo pelo nome, ele remete a uma questão muito, muito lógica. Quando você fala de disciplina, você pensa naquela questão de deixar uma conduta mais escorreita, mais certa, enfim. E isso é realmente o poder disciplinar. Por quê? Pelo poder disciplinar, o administrador público, diante de uma ilegalidade, ele tem o dever de apurar essa situação e, se for o caso, punir. Analisando essa conceituação,
Temos dois lados. Dever de analisar por conta da irrenunciabilidade, da indisponibilidade do interesse público e com relação a punir, se for o caso. Com relação a punir, esse ato ele é discricionário ou não? Hoje em dia temos uma noção muito intrínseca ao poder de punir, nós temos muito a questão da proporcionalidade. A proporcionalidade também é um requisito muito subjetivo. O que se coloca é que o punir ele nunca pode ir além daquilo que é proporcional, razoável, adequado. E dentro desse poder disciplinar, nós temos aqui, importante, súmula 5, que nos processos administrativos a defesa técnica por advogado, ela não é obrigatória, ou seja, a falta de defesa técnica não anula o PAD, processo administrativo disciplinar. Temos essa situação de relações públicas e privadas, que isso vai ficar um pouquinho mais claro quando eu falar do poder de polícia, certo? O que é importante entender aqui é que o poder disciplinar ele se dá tanto com as pessoas que integram a administração pública, quanto com aquelas pessoas que se relacionam com a administração pública. Então, por exemplo, funcionários públicos, empregados públicos, assim como alunos que estudam numa escola pública, alunos de escolas públicas. Então, esse poder disciplinar, ele não é exclusivo de empregados públicos, enfim, daquelas pessoas que estão mais no dia a dia com a administração. E por fim, uma última observação muito importante do poder disciplinar é que isso hoje em dia já está bem superado, mas o poder disciplinar ele sempre vai ser regido pelo contraditório e pela ampla defesa, até mesmo porque o princípio do devido processo legal por um mandamento constitucional, ele se dá tanto na seara administrativa quanto na seara judicial. Instauração de PAD, como o PAD vai ser conduzido, e todas essas questões, elas são geralmente disciplinadas ali pelos entes públicos, até mesmo porque é matéria de competência legislativa deles próprios. Certo? Ok, então. Vamos então para o próximo poder. O segundo poder que integra essas prerrogativas da administração pública é o poder hierárquico. O poder hierárquico também não suscita grandes indagações, justamente porque o nome também é muito claro. Hierarquia, a gente pensa naquela relação em que você tem um subordinado e um superior, e é justamente o que é o poder hierárquico. Trata-se de uma subordinação administrativa entre os agentes públicos, pressupondo a distribuição e escalonamento vertical das funções no âmbito da administração pública. Importante do poder hierárquico são as espécies que o compõem, isso é, poder de comando, poder de fiscalização, poder de revisão e o poder de delegação e avocação. Poder de comando. Na verdade, acho que todos eles são bem fáceis de captar. Mas, enfim, comandar é aquele poder de dar ordens. O superior dando ordens para os subordinados. Poder de fiscalização, o poder de intrínseco também é uma autoridade superior com relação aos subordinados. Aqui dando alguns exemplos. O poder de revisão, isso a gente pode pensar aqui, por exemplo, pela interposição de um recurso administrativo, a autoridade superior vai exercer um poder de revisão com relação
a autoridade inferior. E por fim nós temos as questões da delegação e da avocação. A delegação nada mais é do que distribuir, ao passo que a avocação é trazer para si uma tarefa, enfim. Tanto uma quanto a outra situação só podem ocorrer mediante previsão legal. Certo? E aqui, bem no final, eu também coloquei uma questão enfim, de definição, que é a diferença entre subordinação e vinculação. Quando a gente fala na subordinação, estamos falando de um caráter mais interno, que é justamente essa situação do poder hierárquico. São relações dentro de uma mesma pessoa, subordinação. Por outro lado, na vinculação, o caráter ele é externo. São relações em pessoas jurídicas diversas. Talvez uma situação aqui bem fácil de se lembrar é com relação à administração pública direta e indireta. Sempre alguma uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, com relação à administração pública direta, ela pode ter uma relação de vinculação. E daí a gente tem o recurso hierárquico impróprio. Aquele que pressupõe lei para sua interposição, justamente porque a relação aí, ela é uma relação de subordinação. Ela é uma relação de vinculação, quer dizer, uma autoridade de um ente público revisando atos de uma autoridade de um outro ente público. Certinho? Por fim, a gente tem aí os dois últimos poderes, que são o poder regulamentar e o poder de polícia. O poder de polícia é o que geralmente tem mais parte de matéria aí para a gente comentar. Bom, o poder regulamentar, também como o próprio nome sugere, ele é muito ligado à questão da edição de atos normativos, atos regulamentares, ou seja, prerrogativa da administração pública de editar atos gerais para complementar leis e permitir a sua efetiva aplicação. Então é importante, quando eu falo na complementação de leis, e até mesmo por uma questão do sistema de tripartição de poderes, estou falando de uma administração pública que está editando um ato. Quer dizer, eu não estou falando de um ato normativo primário, estou falando de um ato normativo secundário. E essa questão no direito administrativo é muito importante, porque o ato normativo secundário, em razão do princípio da legalidade, ele não pode se exceder no que diz a lei. E vamos trazer aqui uma questão atual. Diversos decretos estão sendo exarados pelo chefe do executivo, e esses decretos estão sendo analisados sobre a questão da sua validade. Vale dizer, esses decretos, eles inovaram na ordem jurídica? Se inovaram, há uma questão de ilegalidade. Então, o poder regulamentar, ele é um poder limitado. Segundo legem, pronto, tá aqui, certo? Em relação ao poder regulamentar, esse é o conceito, a sistemática, e a maior polêmica
que vamos encontrar aqui diz respeito a polêmica dos regulamentos autônomos. Regulamentos autônomos, eles existem ou não? O que são os regulamentos autônomos? Bom, regulamentos autônomos, eles são aqueles que decorrem diretamente da Constituição Federal. Doutrina coloca muito em dúvida se isso existe ou não, se existe ou não. Enfim, na dúvida, vale sempre a pena analisar o examinador da prova, o pensamento que ele tem, certo? Até mesmo porque é o caminho das pedras, certo? Quem está no jogo tem que ir nessa. E, enfim, os doutrinadores que entendem pela existência desses regulamentos autônomos, eles colocam esses dispositivos que, acho que de perto eles ficam um pouquinho... 84, 6A da Constituição, 103B, parágrafo 4º, inciso 1, e o 130A, parágrafo 2º, 1 da Constituição. Aqui está na parte do Presidente da República, aqui está falando do CNJ e aqui está falando do CNMP, se eu não me engano, do CNMP, do Conselho do Ministério Público, fugiu o nome, 130A. 130, Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, enfim. 130, parágrafo 2º, 2. Isso aqui só dando um exemplo. Ok? Então esses são os temas aí do poder regulamentar que mais chamam a atenção. Isso a questão da validade dele, sempre secundum legem, sempre dentro ali da lei, e a questão dos decretos, dos regulamentos autônomos. Por fim, a gente chega no ponto auge aqui dos poderes, que é o poder de polícia. O poder de polícia ele possui dois tipos de conceito, um conceito amplo e um conceito estrito. O conceito amplo diz respeito a toda restrição imposta pelo Estado. Então aqui vai ser abrangido, por exemplo, uma lei restritiva de direitos. Ao passo que no conceito estrito, ele vai só em relação à prerrogativa da administração pública, cuja definição está no artigo 78 do CTN. Mas na minha época os corzinhos aqui eram diferentes, pô. Pode não parecer, gente, mas eu tenho 30 anos. 78. Aqui, pronto. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão do interesse público, concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina de produção e de mercado, exercício das atividades econômicas dependentes de concessão e autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade aos indivíduos ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei. Aqui a gente está vendo uma outra situação da legalidade. O poder de polícia, assim como todos os outros, eles são limitados pela legalidade.
Vale lembrar, a administração pública nunca pode agir fora da lei. Isso eu ressalto porque essa base principiológica do direito administrativo, ela é muito forte para várias questões. Estou diante de uma situação, eu não sei como resolver isso. Poxa, vamos lembrar do artigo 37 caput da Constituição. Porque o direito administrativo é um direito muito principiológico, onde todas as questões, elas, assim como todo direito, eles têm base na Constituição Federal. A gente tem esse movimento do constitucionalismo, de todo o ramo do direito civil, direito de propriedade, enfim, todo direito, lógico, vai encontrar uma base na Constituição. Só que assim, quando a gente olha para um ramo do direito em que o município tem uma legislação, o estado tem uma legislação, a União tem uma legislação, fala, o que eu vou fazer? Certo? Então, por exemplo, não sei, senhores, senhoras advogam no dia a dia, pegam essas causas de PAD, de processo administrativo, mas assim, é uma tortura às vezes em determinados municípios você achar com a lei do processo administrativo. Aí você liga no órgão público, e aí? Não sei. Não, mas, não sei. E aí o que é pior, você entra no site das câmaras, enfim, e o negócio é horrível para você fazer uma consulta. O site do Planalto, ele está anos-luz à frente de vários municípios, de vários estados, enfim, é um desabafo. Mas essa é a realidade. Então, diante dessa realidade, nós temos que entender o direito administrativo como aquela situação em que, a legalidade, isso daqui ofendeu ou não a legalidade. Né? Ofendeu a legalidade, é um decreto que não tem fundo em lei, não tem fundamento em lei, poxa, ele é ilegal, você combate ele. Multas administrativas baseadas em decretos, existem decretos que impõem pena que não tem fundo em lei, não tem fundamento em lei, que restringem liberdades sem fundamento em lei. Certo? Então aí vem um mandado de segurança. Não vou ser eu que vou tratar disso, mas imagino que alguém já deve ter pincelado aí. Enfim, voltando aqui. A situação do poder de polícia e judiciária e administrativa. Aqui é uma diferenciação muito mais teórica do que propriamente prática, porque no fim, tudo vai ter aqui uma questão de poder de polícia. Aqui eu vou colocar 4 diferenciações, tá, da polícia administrativa e da polícia judiciária. Bom, costuma-se colocar que a polícia administrativa ela tem um foco preventivo, enquanto a judiciária tem um foco repressivo. Uma primeira diferença que, enfim, parte da doutrina também coloca em xeque isso, mas, enfim. Segunda situação, no poder de polícia judiciário, a atividade ela é voltada para a área penal, ou seja, a ocorrência ou não de um ilícito penal. 3. Poder de polícia administrativo incide sobre bens, direitos e propriedades, enquanto o judiciário sobre pessoas. E por fim, a administrativa é outorgada a toda a administração pública, enquanto a judiciária é exclusiva àqueles órgãos de segurança com competência legal. Então, assim, no fim do dia é tudo poder de polícia, mas tem essas diferenciações e a bem da verdade a doutrina até coloca isso mais por uma questão de metodologia do que de utilidade. Uma questão talvez de utilidade que tenha é com relação à competência.
né? Porque o exercício de uma atividade administrativa pressupõe competência. A competência é essa prevista na lei. O exercício excessivo dessa competência pode caracterizar um abuso, que a gente vai ver no abuso de direito, certo? Então, talvez mais por uma questão assim, mas enfim. Questão polêmica sobre o poder de polícia, que é objeto do tema 532 do STF. Tema, tá colocado lá no STF, com aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista. Lembra que eu comentei que o poder de polícia decorre de uma prerrogativa que a administração pública possui? Ok. A dúvida que se tem é a seguinte: sociedade de economia mista. No caso aqui a de Minas Gerais, se eu não me engano, é BH Trans. Pode ou não aplicar multa, sendo uma sociedade de economia mista. E aqui a gente tem que trazer um conceito bem razoávelzinho para a gente chegar nessa discussão. A administração pública direta de um lado e a administração pública direta do outro lado. Na administração pública indireta, costumam citar autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Ou seja, de um lado a gente tem um regime jurídico híbrido, ou seja, privado parcialmente derrogado pelo público, sociedade de economia mista. Do outro lado, analisando uma autarquia, a gente tem um regime essencialmente público. Vale dizer, quando a administração pública transfere a possibilidade de aplicar multa, isso é legal ou não? Em síntese, é isso que está sendo discutido nesse tema. Hoje a gente tem dois tipos de posições, um para o STJ e outro para o STF. O STJ tem analisado mais essa questão, certo? E já colocou essa situação aqui. O poder de polícia ele pode ser dividido em 4 espécies: legislar, sancionar, consentir e fiscalizar. Os atos ligados à legislação e aplicação de sanção, eles são indelegáveis. Essa é a jurisprudência do STJ. Tá? Ao passo que os atos ligados a consentimento e fiscalização, eles são delegáveis. Né? Vale ficar atento a esse tema. Ele ainda não foi julgado e ele vai ser muito importante para essa questão do poder de polícia. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, Marçal, assim, só uma doutrina que eu vi isso outro dia, o Marçal Justo Filho, ele comenta sobre isso, certo? Então, é uma questão muito importante. Outra situação, e também a gente vai encontrar a divergência doutrinária, quer dizer, tem de tudo, é aquela questão, o crime aqui é material, é formal, aqui é a mesma coisa, só que não é legal que nem penal. É que eu não trabalho com penal, mas o pessoal gosta. Apesar que eu trabalho aqui em probidade administrativa e vira e mexe a gente tem uns assuntos penais, então tem que ter esses conceitos. É que geralmente o pessoal que estuda para defensoria tem mais essa questão do penal, né? Essas matérias falam, poxa, administrativo. Não, administrativo é legal, gente. Sério, de verdade. A defensoria pública tem uma atuação muito boa na parte de direito administrativo. Eu, quando era estagiário raiz, eu fui estagiário da defensoria aqui ali perto de João Mendes, Liberdade 32, se eu não me engano, aí ó, tá vendo? Ó, Liberdade 32, tinha uma atuação muito boa, e ainda hoje em dia tem. Inclusive, sendo curadora, a defensoria pode atuar numa ação de improbidade de um réu citado aí por edital, enfim. Isso eu vi a Defensoria Pública da União num caso que a gente trabalha, né? Inclusive com teses muito boas, né? Então eu acho respeitável o trabalho da defensoria
Mas, enfim, tudo isso porque eu estava falando de divergência doutrinária, mas vamos lá. Características do poder de polícia. Uma primeira característica, a discricionariedade. E aqui que tem uma situação de divergência, porque alguns autores a gente vai encontrar falando que esse poder ele é discricionário, outros falando que esse poder ele é vinculado, e outros falando que o poder é discricionário, mas pode ser vinculado, né? Novamente, vale aí analisar a banca examinadora. Agora os outros dois a gente tem uma certa uniformidade, que é a coercibilidade, quer dizer, ele obriga, o poder de polícia obriga ao particular, ele tem coerção. E por outro lado, a autoexecutoriedade, quer dizer, a administração pública pode exercer o ato independentemente do poder judiciário. Características aí que foram mais esmiuçadas aí quando da análise dos atos administrativos. Por fim, e aqui eu volto àquela questão lá que eu tinha comentado, da diferenciação entre o poder de polícia de um lado e o poder disciplinar do outro. Por quê? Não se confunde com o poder disciplinar pela ausência de um vínculo especial. Que vínculo especial? Bom, quando a gente analisou lá atrás, eu falei, não é só com quem trabalha na administração pública. O poder disciplinar ele pode ser exercido com relação àqueles que se relacionam, não exclusivamente para quem está lá nos 100% dos dias, certo? Ao passo que o poder de polícia não. O poder de polícia ele é geral. Quando a gente pega aqui a redação do Código Tributário, tem essa questão aqui, em razão do interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes. Então, a diferença entre o poder disciplinar e o poder de polícia diz respeito à amplitude. Enquanto o poder disciplinar ele é restrito àquelas pessoas que têm um vínculo especial com a administração pública, aqui não existe esse vínculo. Então, vamos dizer, é uma situação geral, certo? E acabei repetindo aqui embaixo. Então, vamos fingir que isso daqui está no final. Bom, em síntese, isso é o poder de polícia. Outra situação, não gera indenização. Como regra, o poder de polícia ele não gera indenização. E por fim, com relação aos limites do poder de polícia, como o próprio parágrafo único coloca, ele tem que ser exercido nos estritos limites da legalidade. E com relação a poderes da administração pública, a gente para por aqui. Que horas costuma dar uma pausa aqui? Que eu sei que... 15 para as 9? Não, é só porque... Não sei como é que é. É que foi bastante coisa aqui. A matéria ela é bem puxada. De repente a gente pode fazer mais 2 pausas, porque a gente vai falar agora sobre controle da administração pública. Então vamos dar uma pausa aí de 10 minutinhos, pode ser? Beleza. Só puxar aqui um último ponto que eu achei que eu já tinha falado. Fechar essa parte dos poderes da administração pública. Como eu falei lá no começo, a administração pública possui um conjunto de prerrogativas e sujeições, certo? E essas prerrogativas, elas sendo exercidas além da lei ou contra a lei, vamos ter uma situação de abuso de poder. Como nenhum direito é ilimitado, o poder da administração pública possui limites fixados na lei. Novamente, a gente tem aquela noção da legalidade sempre intrínseca a todos os atos administrativos. O abuso de poder ele é
ele comporta duas espécies. Uma delas eu já até mencionei ali mais atrás. Excesso de poder, desvio de poder ou desvio de finalidade. A diferença é muito simples. Quando eu falo em excesso de poder, eu digo um agente público que atuou fora do seu limite de competência. E por que aqui a gente tem um abuso de poder? Porque o agente público ele tem uma atuação limitada pela lei. Ou seja, tudo aquilo que é além da atribuição dele é ilegal. Por outro lado, no desvio de poder, aí aqui a situação é bem complicada. Por quê? O problema aqui não está mais, no excesso de competência, excesso de poder, mas sim no que? Muito embora o agente atue dentro da sua competência, ele se afasta do interesse público. Até coloquei aqui, ele busca fim diverso daquele que a lei permitiu. Isso é muito complicado, às vezes, com relação a uma questão de prova. Porque aqui, a ilegalidade está bem escondida, ao passo que aqui a ilegalidade ela é muito latente, muito clara. Mas, enfim, para situações assim mais concretas, de uma prova objetiva, sabendo que é um excesso, que é um desvio, ok, isso não deve ter mais problemas. Pela incompatibilidade do abuso com o poder, esse ato pode ser combatido no poder judiciário. E aqui eu faço menção à lei do abuso de poder, mandado de segurança e a lei de improbidade. Vamos mais por partes, que essa daqui já é uma questão mais além do administrativo, mas também vale a pena dar uma lida. Mandado de segurança. Eu falei aqui, aquela ferramenta que vai combater uma ilegalidade ou um abuso de poder praticado por um agente público ou, enfim, uma pessoa que seja investida nessa competência. O ponto que eu coloco aqui é: abuso de poder, ele é sinônimo de ilegalidade ou não? E o ponto que eu coloco aqui é que a doutrina também diverge nessa questão. Então, vale a pena consultar a banca. Trazendo aqui novamente José dos Santos Carvalho Filho, ele coloca que eles são sinônimos. E particularmente eu acho que com razão. Porque todo o abuso de poder, até mesmo pegando aqueles conceitos do direito civil, do exercício regular de um poder, de um direito, o exercício regular de um direito, ok, ele está dentro da lei, mas o exercício excessivo, aí já tem a situação do abuso de direito. Abuso de direito é uma ilegalidade, certo? Então, aqui mais essas situações de ilegalidade e abuso de poder. E por que aqui eu coloquei a questão da improbidade administrativa? Porque não sei se a turma que tem muito contato com a lei de improbidade, mas enfim, imagino que não tem um foco tão grande na Defensoria Pública, mais no Ministério Público, em procuradorias, até mesmo por conta da legitimidade desse tipo de ação, mas o fato é que a lei de improbidade administrativa possui basicamente 4 tipos de conduta sancionáveis. Você tem as condutas que causam enriquecimento ilícito, estão expostas ali no artigo 9º. Você tem as condutas que causam prejuízo ao erário e as condutas que ofendem os princípios da administração pública, que seria os artigos 9º, 10º e 11º. E posteriormente tem o 10º-A, que é uma questão mais ligada à área tributária. Analisando o artigo 11, o artigo 11 ele é um tipo muito aberto, porque ali o que é colocado é a seguinte: o desrespeito ao princípio da ilegalidade, ou seja, um abuso de poder, ele pode ser classificado como um ato de improbidade. Né? E aqui eu estou fazendo uma análise à base só da lei, porque comentários à parte, eu acho isso um absurdo,
mas enfim é o que está ali na lei. Isso é importante saber porque ali você tem uma questão de respeito a princípios da administração pública, certo? Então, só fazendo um paralelo aí com a lei de improbidade, que tem essa previsão para ilegalidade, mas também, por um outro lado, não é uma ilegalidade qualquer, seria uma ilegalidade tipificada por uma conduta, certo, dolosa, uma conduta ímproba. Enfim, é um assunto que também vai muito além aqui, imagino que não seja a matéria da aula, mas também a lei de improbidade é uma lei importante aí para quem for prestar concursos fora dessa área. Entendimentos à parte, eu entendo que isso é um absurdo, mas é só um desabafo meu, tá bom? Porque, assim, as sanções previstas na lei de improbidade, elas às vezes são mais graves do que uma sanção penal. Ali a gente tem suspensão de direitos políticos, a gente tem a proibição de contratação com o poder público. Então aqui eu estou falando da morte do político e da morte de uma empresa, certo? Então assim, tem aquela questão, os tipos previstos na lei de improbidade, eles exigem uma tipificação ou não? A jurisprudência fala que não se exige, mas assim, até que ponto essa lei é uma lei penal ou uma lei civil? A jurisprudência dominante diz que é civil, mas você tem uma fase prévia ao recebimento da ação de improbidade, que é muito próximo com o que a gente tem ali na área penal. Você oferece a denúncia, tem a resposta à acusação, e aí tem o recebimento ou não da denúncia. É isso. Eu estudei certinho também. Então é uma lei que, enfim, vale a pena dar uma lida e tem muitos entendimentos, muita jurisprudência. Hoje em dia você tem um tema no STJ que está questionando. Você tem duas situações divergentes. Você tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade que está questionando o artigo que coloca que é vedada a transação nessa lei. A lei fala que é vedado, mas a prática, você tem vários acordos baseados na lei de probidade, certo? O ressarcimento ao erário não tem como fugir, mas as outras questões elas são objetos de transação. E para quem vai prestar um Ministério Público, isso é muito importante. Tem resolução do Conselho do Ministério Público, Ministério Público do Paraná tem resolução, Ministério Público de Minas Gerais, há um tempinho atrás também fez uma resolução sobre a questão. E por outro lado, você tem um tema de repercussão geral que está discutindo a validade desses acordos. Enfim, por essa proibição, enfim, são questões aí que excedem um pouco aqui o tema, mas importante aí para o pessoal que está estudando, enfim. Agora, como eu prometi, a gente vai entrar na outra parte da matéria, que é o controle da administração pública. O termo controle é um termo muito alto, vamos dizer assim, muito explicativo, né? O que é o controle? Controle é controlar. E exatamente essa é a noção. A noção do controle da administração pública, ela é exatamente como deixar a administração pública dentro de uma linha reta, certo? Seguindo a legalidade. Começo falando sobre uma diferença entre controle político e controle administrativo. Controle político é aquele que é exercido pelas diferentes funções da República Federativa do Brasil, faltando o princípio da separação de poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário. Isso é objeto de análise do direito constitucional. O controle que a gente vai estudar aqui é aquele das instituições administrativas, não o controle dos poderes, certo? Então vou trazer uma conceituação aqui do que é o controle. Enfim,
Trata-se de um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce fiscalização e revisão da atividade administrativa, em qualquer das esferas do poder. Controlar. O controle, ele é dividido em diversas espécies, e assim, a gente vai ter isso vai variar de acordo com a doutrina, né? E você vai falar, mas é importante saber isso. Eu falo, é sim, porque a CESP já cobrou 2012, se a memória não falha, fez não sei se era concurso para AGU ou para procurador da Fazenda. A questão era basicamente, segundo Eli Lopes Meireles, o controle pode ser classificado em tal. Eu errei, tá? Só para adiantar, eu errei. Mas enfim, quando a gente fala controle quanto aos órgãos, a gente está falando, o controle ele é legislativo, executivo ou judiciário. Por outro lado, analisando o controle sob a ótica da extensão, ele é um controle interno ou externo? Controle interno, aquele que é exercido dentro do próprio ente, quer dizer, vamos dizer assim, numa situação de autotutela, certo? Recordando a autotutela. A autotutela é aquilo que basicamente súmula 473 do STF, é o exercício da administração pública, anular seus atos ilegais ou revogar os seus atos legais pautado em critérios de conveniência e oportunidade. Por outro lado, o controle externo é aquele que é exercido entre poder sobre o outro. Dá um exemplo. Bom, beleza, o controle é exercido pelo Legislativo sobre o Executivo mediante o Tribunal de Contas. Terceiro tipo de controle. Controle de legalidade e o controle de mérito. O controle de legalidade é aquele feito pelo confronto entre o ato praticado e a norma jurídica. Por outro lado, o controle de mérito é aquele controle que incide sobre os critérios de conveniência e oportunidade da conduta administrativa. Outro tipo de aspecto, controle com relação ao momento, quer dizer, um controle anterior, um controle posterior ou um controle concomitante. Outra espécie, o âmbito do controle, isso é, um controle de vinculação ou um controle de subordinação. A gente já viu quando falou sobre o poder hierárquico. Quer dizer, subordinação, aquela situação das hierarquias dentro da administração, enquanto o vinculado é aquele externo. E por fim, só para citar tudo que eu reuni sobre classificação de controle, é o controle contra a iniciativa. Esse é mais fácil, é uma iniciativa de ofício ou mediante provocação. De ofício, sempre pautado na autotutela, e um controle por provocação, um terceiro. Metodologicamente, dividindo esses tipos de controle, vamos começar a falar sobre o controle administrativo. Controle administrativo é a forma de controle realizada pelo Executivo e pelos demais órgãos administrativos do Judiciário e Legislativo. Ele ocorre dentro da estrutura do poder.
Controle essencialmente interno, pautado na autotutela. E, assim, o nome engana, porque você fala, controle administrativo, é muito comum ligar ao judiciário, mas não, os órgãos administrativos dos outros poderes, quer dizer, do executivo e do legislativo também exercem esse tipo de controle, justamente porque decorre de uma situação de autotutela e ele é um controle interno, exercido pelo poder sobre ele mesmo. Citando alguns tipos de controle, alguns meios. Você tem controle ministerial, que é aquele exercício todo pelos ministérios. Você tem o controle exercido mediante o direito de petição, que é aquele tipo de controle que ele é provocado. Enfim, você tem revisões por meio de recurso. Você tem vários tipos, né? E é interessante que na administração pública você tem sempre essa situação de abertura. Você não tem como posso dizer, você tem aquela questão mais informal do que com aquela comparada no Poder Judiciário, né? Porque é justamente essa situação de você aproximar o administrado da administração. Tá? Hoje em dia, isso é muito latente, inclusive no mandado de segurança, porque hoje em dia você já tem uma construção jurisprudencial segundo a qual a indicação da autoridade impetrada de forma errônea, ela não é mais um motivo para extinção do mandado de segurança. E tem um julgado do ministro Fux que ele é muito esclarecedor sobre o tema. Quer dizer, você não pode impedir que o direito de ação seja exercido por uma questão meramente formal ali da administração pública. Às vezes você saber quem é a autoridade coatora é um exercício super complicado. É um exercício muito complicado, certo? E dando um exemplo, tem um mandado de segurança que a gente ajuizou lá a nossa equipe e lá pelas tantas, falar, não, mas a autoridade que você está indicando... não, esse foi de um colega meu. A autoridade que você está indicando, ela não tem competência para rever o ato. Mas espera aí, meu colega obteve a liminar, meu colega fez cumprir a liminar, a licitação foi suspensa, a Fazenda Pública integrou o processo, apresentou agravo de instrumento, perdeu, e você vem me falar que, diante de tudo isso, a autoridade é incompetente? Aqui você está falando de uma situação de exercício do direito de ação, uma cláusula pétrea. Eu não vou afastar um direito de ação por conta de um regulamento administrativo.